temos feito é: quem é Jesus? Nós procuramos saber quem era o homem, Jesus, e essa semana procuramos saber quem é Jesus no Velho Testamento. Quem é Jesus nesses livros que para muitos parece ultrapassado e difícil de entender, mas Jesus está presente ali nas Escrituras. Ali no passado o Senhor está também sendo mencionado, prometido, os livros estão apontando para Ele, a história está sendo montada para que no momento exato Ele pudesse vir cumprir a sua obra em nosso favor. Existem as figuras que são levantadas dos sacrifícios, das ofertas, da procura de perdão, do sacerdócio que mediava entre a nação e Deus, dos reis que se levantaram e falharam, dos sacerdotes que levantaram e falharam, dos profetas que pregaram, não foram escutados, mas também eram falhos. Nós vemos os cânticos que exaltavam o Senhor e apontavam para a vida de um que estaria reinando e estaria trazendo o povo à sua presença. Nós vemos já desde do Éden algo acontecendo para nos guiar até este momento, onde nós podemos entender um pouco melhor quem Jesus é. E nesta pergunta sobre Jesus no Velho Testamento, nesta procura, nós também podemos complementar ainda melhor a nossa visão sobre aquele a quem chamamos Mestre e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. João 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus, ele fala sobre a vida eterna. Eles estavam procurando a vida eterna, os judeus. Nós ainda hoje procuramos entender o que é a vida, procurar sentido para a vida, encontrar também o meio de continuar a nossa existência com razão, especialmente vida eterna no Senhor, livres da condenação da morte eterna. E Jesus aponta justamente para os judeus, para os mestres da lei. Vocês estão estudando? Então olhem para mim, eu sou a palavra da vida. Até aponta para a gente lembra de como João começa falando que ele é o verbo, ele é a palavra de vida, ele é o verbo de Deus, ele vem para ministrar a gente uma compreensão, conhecimento que nos leva ainda mais próximos dessa vida eterna no Senhor. Eles estavam estudando, eles já estudavam diligentemente as palavras, as Escrituras do Velho Testamento e os seus livros, e aqui nós vemos o Senhor presente nos livros mais antigos da Bíblia, e ele está presente no Novo Testamento, e nós vemos a importância desta compreensão plena do que as Escrituras são. Existe essa tendência que é proliferada muitas vezes de tentar entender o Senhor ou estudar a palavra, focalizando em alguns únicos textos separados do restante das Escrituras, não conectados ao restante das Escrituras, quando o Senhor ele fala aqui que a sua própria vida está conectada ao Velho Testamento, está ligada às palavras que se apresentavam no passado, estudada pelo povo e continua presente agora no Novo Testamento. Ali no Velho Testamento nós vemos o Senhor Jesus presente, nós vemos o Senhor Jesus profetizado como Salvador, profetizado como Rei sobre toda a terra, no futuro apocalíptico. Nós vemos o Senhor presente em diferentes formas, diferentes menções apontam para nos mostrar quem Ele realmente é e como Ele pode transformar a nossa vida. Então a pergunta que estivemos para os irmãos hoje é: como encontramos Jesus no Velho Testamento? Para entendê-lo, para que você, quando se sentar para ler as Escrituras, você possa apreciar não somente o que está contido no Novo Testamento, mas todo o preparo já presente, o planejar, os alvos que se cumprem por parte de Deus ao longo da história, que aponta para um que viria para transformar não somente o povo de Israel, mas aquela que seria a sua igreja, o seu povo escolhido. Como encontramos o Senhor Jesus no Velho Testamento? Em primeiro lugar, nós o encontramos com uma presença real. Em diferentes situações, com diferentes pessoas, Ele aparece, Ele mostra quem Ele é, com o propósito, o intuito de nos ensinar
sobre a sua obra, o seu trabalho, os seus planos na nossa vida. Quando Jesus aparece no Velho Testamento, ele aparece como Senhor, ele aparece como o anjo do Senhor, ele aparece como um guerreiro, ele aparece até mesmo como um homem que vem impactar aquelas pessoas em momentos breves, em situações muito rápidas. Às vezes uma palavra, às vezes um momento de luta, às vezes uma palavra de preparo, mas em todas essas situações o Senhor está mostrando um aspecto de quem Ele já era e de quem Ele seria quando viesse encarnado à terra para estar conosco e para nos guiar. As aparições rápidas de Jesus, elas são marcantes. Aqueles que contemplam, que têm a oportunidade de experimentar no Velho Testamento, servem para mostrar o seu trabalho, para mostrar a sua personalidade. Elas são expressões humanas de Jesus. Elas são temporárias, são breves, mas elas são uma revelação de Jesus Cristo, até que ele se revelasse completamente encarnado num bebê e depois como o nosso Salvador crucificado no Calvário. Ele já se revela aos patriarcas, aqueles que vieram no Velho Testamento, aos profetas. Ele já se revela, e em cada uma dessas suas revelações, dessas suas aparições, conhecidas como cristofanias, em cada uma dessas aparições, Jesus está dizendo: aqui está um pouquinho mais de quem eu sou. Gênesis 16, versículo 7. Aqui nós vemos: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. Aqui, o anjo do Senhor é justamente o Senhor Jesus Cristo, como você vai ver em diferentes situações na palavra, que ele já aparece no Velho Testamento, e aqui ele aparece diretamente com Agar. E a gente pensaria que é justamente uma das primeiras aparições de Jesus Cristo no Velho Testamento, vai aparecer para Agar e não para Sara, como a gente pensaria, ou para Abraão. As aparições de Jesus, elas são semelhantes a essa. Então preste atenção também o que o texto fala em Gênesis 16, versículo 3. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Aqui está Agar entendendo algo precioso que acontece com ela. O anjo do Senhor a visita, e ao mesmo tempo ela entende que este anjo do Senhor é o Deus que a contempla, o Deus que a vê, o Deus que está presente com ela, que se preocupa com aquela serva que estava fugida, estava temerosa, mas ele está preocupado com aquela mulher. Isso nos fala preciosamente, nos impacta entender que o anjo do Senhor, o Senhor no Velho Testamento, ele já está mostrando como ele se preocupa conosco. Uma pessoa humilde, sem muito valor na sociedade, o Senhor está dizendo: eu estou aqui prestando atenção em você, eu sou o Deus que te vê. O anjo do Senhor já está mostrando que ele se preocupa conosco, que ele está aqui olhando para a nossa vida, perceber que ele está disposto a vir nos ajudar e nos fazer entender que, apesar das nossas dificuldades, ou não sermos compreendidos na sociedade, ou termos os nossos temores e problemas, o Senhor está pronto a vir ao nosso encontro, como ele fez no Novo Testamento. O Senhor já estava fazendo essa sua obra no Velho Testamento. O Senhor está fazendo esta obra hoje conosco. Ele quer nos encontrar em meio aos nossos problemas, quando estamos já desanimados, como ela estava ali no deserto, neste momento, esperando o seu filho morrer. Ela estava entendendo que o Senhor a amava, a contemplava. O anjo do Senhor se preocupa conosco. Ao impedir Abraão de sacrificar a Isaac, o anjo do Senhor fez a sua promessa de bênção sobre ele e seus descendentes. Quando o Senhor visita Abraão, ele mostra que pode atender ao seu desejo, inclusive dele, da sua esposa, como um casal idoso, por ter um filho, como lemos em Gênesis 18. Ele mostra que ele está disposto a ouvir as suas orações por misericórdia. Quando Abraão ele pede em prol de Sodoma e Gomorra, o Senhor, o anjo do Senhor, está aqui dizendo: eu escuto a sua oração, eu estou pronto a trabalhar com você, a ouvir a sua oração em prol daqueles que necessitam. E o Senhor hoje está da mesma maneira preocupado em nos ouvir, esperando a nossa intercessão, esperando o nosso clamor, esperando escutar a nossa voz, a nossa opinião, o nosso trabalhar em prol daquele que está perdido e necessitado, do seu familiar, da sua irmã, do seu irmão que está perdido e precisa do Senhor, como Abraão fez. O anjo do Senhor, o Senhor está aqui também, nos escutando,
A palavra do Senhor mostra que Ele está disposto a ouvir suas orações por misericórdia. O encontro do Senhor, ou do anjo do Senhor com Gideão, mostra ali em Juízes 6, versículos 11 a 24, mostra que Ele nos capacita, que Ele está pronto a nos dar força, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. O anjo do Senhor aparece a Moisés como fogo em uma sarça ardente, e ele mostra como deseja nos salvar, como vemos em Êxodo 3, versículos 2 a 6. Neste próprio texto, logo em seguida, o anjo do Senhor é substituído por Deus. O mesmo Deus é o que fala que Ele é o eu sou, e Ele fala a Moisés da sarça ardente. Em meio a tudo isso você pode dizer, mas o anjo do Senhor, nós vemos aqui as suas funções, a maneira que Ele está trabalhando com o seu povo. Ele está trabalhando com vidas que estão necessitadas e carentes, seja por atenção, seja por carinho, por amor, por pedidos que precisam ser escutados. O anjo do Senhor está ali. O Senhor está mostrando a sua função, a maneira que Ele trabalha conosco já no Velho Testamento. Aquele que precisa de bênção, quando Ele trabalha com Abraão e Ele traz as suas promessas para a sua descendência, Ele está dizendo: eu sou o Deus que abençoa, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que capacita, como Ele fez com Gideão, eu sou o Deus que habilita, eu sou o Deus que envia para levar a salvação àquele que está perdido, também necessitado. Eu sou o Deus que está interagindo com o homem, a mulher carente do Senhor. Este anjo do Senhor é Jesus Cristo, o Filho. E a própria palavra fala que Ele é superior aos anjos, como você vai poder ver ali em Hebreus 1, versículos 3 a 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Aqui está falando que Ele tem a essência, Ele é a expressão exata da glória de Deus, do Senhor, o nosso Deus. Esse é Jesus, o anjo do Senhor, que já estava presente no Velho Testamento, trabalhando com aquele que estava carente e necessitado. O Senhor estava dizendo: aqui, deixa eu mostrar para a humanidade quem eu sou, e o fato que eu sempre estive. Não foi quando Ele veio habitar conosco na terra, mas Ele sempre esteve acompanhando a humanidade, desde o Éden até o Apocalipse. O Senhor vai estar presente. Ele é a abertura da história, Ele é a conclusão da mesma. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. O Senhor, Ele queria e continua querendo mostrar que Ele está envolvido na nossa história. Deus é Espírito, mas Jesus Cristo é Deus trabalhando conosco, envolvido conosco. O anjo do Senhor é este que está conosco, engajado na nossa história. O Senhor se encontra com Josué para mostrar que vem comandando o seu exército para lutar por nós, como Ele continua fazendo hoje em Josué 5, versículos 13, em Juízes 13. O anjo do Senhor se encontra com os pais de Sansão e nos mostra que Ele é o que escreve a nossa história, que nos chama para servi-lo. Quando inclusive Manoá e a sua esposa, os pais de Sansão, eles perguntam ao anjo do Senhor o seu nome, eles descobrem que o seu nome é maravilhoso demais para que eles pudessem entender. Aqui estava Jesus Cristo, ou aquele que tem um nome sobre todo nome, engajado na história de pessoas humildes, dizendo que inclusive deles Ele poderia levantar o filho que seria o instrumento para libertar o seu povo e ajudar o seu povo na opressão, no sofrimento, nas batalhas. O mesmo Ele havia feito com Jacó na sua batalha com o anjo. Jacó lhe pergunta o nome do anjo do Senhor, do homem com o qual ele lutava, e o Senhor Ele diz: você não vai saber o meu nome, é um nome grande demais para ele. Ali estava o próprio Deus, o anjo do Senhor, o Senhor, permitindo a Jacó alcançar perdão das suas culpas. E Ele mesmo vai dar para Jacó um novo nome e diz que ele não seria mais conhecido como Jacó, mas como Israel, aquele que lutou com Deus e foi vitorioso. Ele mudou a sua história, porque Deus permitiu que ele pudesse tocá-lo, que ele pudesse trabalhar, lutar pela mudança da sua história.
Em Êxodo 33, versículo 20, você não precisa abrir aí, mas eu vou falar para você. O próprio Senhor ele fala a Moisés que nenhum homem poderia ver a face do Senhor e continuar vivo. O que é que ele estava mostrando? É que a glória de Deus ela não é acessível ao homem, mas o Senhor, Jesus Cristo, ele pode levar a mim e a você a sua presença para encontrar a face de Deus na expressão da glória que está presente em Jesus Cristo, o anjo do Senhor, no nosso meio. O Senhor está procurando um relacionamento, Ele já o mostra desde o Velho Testamento. O Senhor nos ama, Ele está pronto a trabalhar conosco. Se não temos condição de nos aproximar de Deus, do Deus Santo e Poderoso, Jesus Cristo vem para ser a ponte, como a palavra fala que Ele é, o mediador, como as Escrituras dizem que Ele é. O poderoso Jesus Cristo vem para ser essa ponte e já começa a se revelar desde o tempo dos patriarcas, dos profetas, como aquele que está no nosso meio, nos dando acesso a Deus. Nessas histórias todas, onde você vê o anjo do Senhor engajado com o ser humano, trabalhando com o ser humano, envolvido na nossa história, você tem que lembrar que é o mesmo Senhor que estava no Velho Testamento, mostrando a personalidade, as características, o envolvimento de Cristo Jesus. Esse Senhor que viria, Ele está hoje aqui entre nós, dizendo: venha, se envolva comigo, venha buscar de mim a sua bênção, venha entender que em mim você encontra alguém que quer se envolver com você, que quer escutar a sua oração. Como nós falamos, esses pontos, eles estão tão presentes em nossa vida, como estavam no Velho Testamento, como estavam com os discípulos que andavam com Jesus Cristo encarnado. Como é que nós encontramos Jesus no Velho Testamento? Nós o encontramos como uma revelação real de Deus ao homem, uma maneira do homem entender o Deus Espírito na pessoa do Deus revelado, Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Como também vemos Jesus no Velho Testamento, nós o vemos como o futuro Messias, nós o vemos como uma profecia de salvação que viria. As promessas sobre o Messias já começaram no Pentateuco e se estenderam pelo restante do Velho Testamento. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus promete a Eva que ele levantaria um descendente que destruiria a linhagem da serpente, o nosso inimigo Satanás. Jesus Cristo derrotaria. Aquele que trouxe para Eva, trouxe para a humanidade morte, engano. Jesus Cristo traria bênção e a verdade que liberta. Gênesis 12, versículos 2 a 3, o Senhor lhe traz uma promessa para Abraão: farei de você, Abraão, um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está o Senhor se revelando a Abraão, falando com ele e dizendo que ele traria bênção sobre a vida de Abraão e sobre os seus descendentes. Desde o Velho Testamento já havia necessidade de combater a maldição que está sobre nós, que já estava no Velho Testamento, que veio através de Adão e Eva, quando pecaram, quando falharam. Já desde o Velho Testamento esta maldição estava presente, e a verdade é que ainda hoje nós lutamos contra esta maldição. Se você parar e olhar na sua família, olhar nas situações pelas quais você passa, você sempre vai ver aqui e acolá o efeito do pecado aparecendo, o dano causado pelo erro surgindo, e a nossa batalha continua até o fim. É como Paulo falou, é correr a carreira, é combater o bom combate, é até o fim, lutando contra o pecado, os danos do pecado, a maldição que está lutando contra a nossa bênção, contra nós. Nós estamos nessa batalha, mas o mesmo Senhor Deus trouxe a sua promessa já para Abraão, que ele mandaria aquele que seria bênção sobre todos os habitantes da terra. A promessa do Messias já veio para Abraão, o pai do homem Jesus no passado, o ancestral de Jesus, do povo de Deus no passado. Ele já recebeu a promessa de que o seu Salvador viria no futuro. Aleluia. A bênção, inclusive, para todos os povos da terra é algo que para os judeus veio como uma promessa, como nós vemos nas cartas de Paulo, onde ele mostra que
não era somente o povo judeu, mas todas as nações poderiam experimentar a bênção da salvação que vinha através de Cristo Jesus. Isso nós devemos aquelas promessas que já começaram no Velho Testamento, mostrando que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador prometido. O próprio rei Davi predisse a morte e ressurreição de Jesus cerca de 1000 anos antes de Cristo e viu o que aconteceria pela fé. E já imaginou o que aconteceria com o Senhor lhe falando ao coração. Atos 2, versículos 30 a 31. Nós vemos Jesus Cristo já mencionado no Velho Testamento, reconhecido aqui no Novo Testamento. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Davi era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo no Salmo 16, versículos 8 a 11, é onde esta profecia está presente, que ele não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então no Novo Testamento já estão eles mostrando que essa profecia de que Jesus Cristo morreria e ressuscitaria já estava sendo declarada pelo Pai, pelo Rei ancestral de Jesus, já no passado. A promessa de que o Salvador viria com o seu trabalho sacrificial já estava lá atrás, naquelas profecias. Aí você pensa, mas como é que isso se aplica a mim? Hoje o Senhor está aqui te dizendo, Ele está aqui falando que Ele é o mesmo Senhor do passado, aquele que havia sido prometido, profetizado, declarado, já do passado para o futuro. Hoje as profecias são tão válidas para mim e para você como foram no Velho Testamento. O nosso Messias veio, essa profecia é válida para mim hoje, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Redentor, que Ele vai mudar a minha história, que as maldições são derrubadas, que não existe coisa alguma que se levante contra o seu poder, contra o seu agir, contra a sua bênção na nossa vida. Nada pode nos separar do seu amor por nós, porque a profecia foi declarada no passado, já desde o Velho Testamento. O Messias é nosso. Amém. Para aqueles que viriam antes de Jesus e para aqueles que vieram após Jesus. Qual é a maldição que está presente em nossas vidas? Meus irmãos, quando nós olhamos para o trabalho de Jesus Cristo, nós vemos aquele que profetizou a nossa salvação. E se Ele é a nossa salvação, Ele é a resposta de Deus para a nossa salvação, você não tem o que temer. Não existe maldição que continue de pé contra a sua autoridade. Não existe poder do inferno que continue de pé contra a sua voz. O nosso Senhor é a profecia cumprida em nossas vidas. A única coisa que nos resta é abraçar a sua palavra, que já é nossa. Amém. O presente já foi dado. No passado eles olhavam para uma resposta que viria. Hoje nós olhamos para o presente que já está em nossas mãos. Como encontramos Jesus no Velho Testamento, nós o encontramos com uma presença real de Jesus. Nós encontramos Jesus com a nossa futura salvação. E nós também encontramos Jesus como o apocalíptico Rei vitorioso sobre tudo e sobre todos. É aqui está aí Apocalipse, ele vem para... é o livro escrito para colocar medo nas pessoas mesmo. É a melhor maneira de escrever Apocalipse. Deus ele escreveu uma carta dizendo, olha, tenha medo. Se você não estiver preparado, tenha medo. E é bom a gente saber que Deus ele quer que a gente tenha medo. Porque está chegando a hora quando ele virá. E ele não vai vir mais como o Salvador. Ele já veio. É agora que nós escolhemos a bênção da salvação. Mas virá um momento já profetizado no Antigo Testamento que ele também viria como o Rei vitorioso e o Supremo Senhor para punir e destruir os seus inimigos. Aleluia. Daniel 7, versículo 13 vai ser acompanhado por Lucas 21, versículo 27. Nós lemos aqui: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem. Jesus gosta muito de usar esse termo, o filho do homem. Quando ele caminhava com seus discípulos aqui da terra, ele me falava muito de si mesmo como o filho do homem. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Lucas 20, versículo 27. Aqui então o Senhor fala: então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Ele não vai vir mais como um bebê fraquinho. Ele não vai vir mais como um homem humilde, caminhando com sandálias dos pés, pregando a palavra, rejeitado, perseguido. Não, ele vai vir com poder e grande glória. Ele não vai vir mais pisando o pó da terra. Ele vai vir pisando as nuvens dos céus. Para aquele que serve o Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente fala que ama Jesus de boca para fora, como o brasileiro é muito assim, ele diz, é muito religioso. Ama Jesus de boca para fora. É quando precisa um dia ir ali na igreja só para dizer, olha, esse ano já lembrei do Senhor, mas o restante da vida é fazendo o que quer, do jeito que quer, e nem lembra de Jesus. Não, o Senhor Jesus Cristo não vai vir mais como esse, que está ali dando uma oportunidade para que o amemos, dando uma oportunidade para que a gente diga, eu vou mudar a minha vida, dando uma oportunidade para que a gente diga, Senhor, eu vou te seguir como discípulo, eu vou te seguir como um servo, como alguém que quer te amar e cumprir as tuas palavras em suas vidas. Não, o Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens com poder e com grande glória, e Ele vai usar o seu poder para destruir, para esmagar, para desfazer do poder do inimigo e dos seus seguidores. Isso é parte da Bíblia também. É parte da Bíblia também. Jesus Cristo mesmo falou que Ele veio para amar, mas Ele vai voltar para julgar. Ele veio para dar bênção, mas Ele vai voltar para trazer condenação. Tempo de ser vergonhice, de ser crente nominal, um dia vai acabar. As chances não são eternas. O Senhor mesmo, Ele usa as profecias do Velho Testamento para apontar para o futuro, como o Rei vitorioso e supremo. Isaías 2, versículos 3 a 4. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O Senhor reinará. Agora a pergunta é, subiremos ao seu monte? Usaremos a oportunidade agora para tomar posse das promessas, que não são somente promessas milenares como esta aqui, de que o Senhor vai unir as nações e vai trazer paz sobre a terra, e que o Senhor está preparando aqui o povo para entender quem Ele é, a essência da sua pessoa. Hoje o chamado vem, o clamor vem para mim e para você. Vinde, subamos à presença do Senhor, ao monte do Senhor. Deixe que agora Ele te ensine os seus caminhos, para que você ande em suas veredas, para que você cumpra os seus mandamentos, porque chegará o momento, não somente milenar, mas final, quando o julgamento será conclusivo, um ponto final na história. As oportunidades terão sido dadas, as chances serão concluídas, e somente existirá uma eternidade com o que escolhemos agora. Nós temos a chance de ver o Senhor presente em nossas vidas, como Ele esteve andando com os patriarcas no passado, como o Senhor esteve falando com Moisés, como o Senhor esteve falando com Agar, como o Senhor esteve trabalhando com os pais de Sansão, como o Senhor esteve falando a Abraão. O Senhor, Ele também está hoje aqui nos dizendo, como fez com Gideão, o Senhor se importa conosco. Ele mostrou quem Ele era desde o Velho Testamento, desde Eva Ele já falou que viria a promessa, e o Senhor hoje somente quer que a gente volte para Ele e diga, Senhor, eu entendo quem o Senhor é, e o teu propósito para mim, e o que o Senhor espera de mim. Como encontramos Jesus no Velho Testamento? Encontramos a sua presença real e reveladora. Nós encontramos Jesus como a nossa futura salvação, mas nós também encontramos Jesus como o Rei que virá para ser vitorioso sobre os seus inimigos, sobre aqueles que rejeitaram a sua oportunidade, a oportunidade dada, sobre aqueles que rejeitaram verdadeiro temor e adoração àquele que merece o nosso melhor. A história de Jesus do Velho Testamento é a continuação de um relato e revelação que partiram do Velho e continuam até o Novo Testamento na sua encarnação, e continuam até hoje com o cumprimento das suas promessas. O anjo do Senhor e Deus que falou da sarça ardente, o eu sou, é o mesmo que lembra no final do Velho Testamento
eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Como esteve na história, o Senhor quer estar na nossa história hoje.